Estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o secretário de Segurança Pública do Pará, delegado Alame Machado. Secretário, eu lhe perguntava no bloco passado sobre a questão de tráfico de drogas, principalmente na área metropolitana. O senhor vem da Superintendência da Polícia Federal, que é responsável direta pelo combate da droga, pela questão das fronteiras e coisas dessa natureza. O que isso representa no reflexo da criminalidade na área metropolitana de Belém? Não há como negar que grande parte da violência gerada hoje no Brasil, e principalmente na região metropolitana de Belém, ela decorre de brigas do tráfico, por questão de droga. O roubo é decorrente e muito da questão para a pessoa roubar, para poder comprar droga. Quem financia a milícia também é a droga? Também, na verdade, há brigas de traficantes, há traficantes que contratam milícia para poder eliminar o traficante, há milícias que atuam também, por exemplo, eliminando devedores do tráfico. Então, realmente é um problema muito sério. Agora, a questão do tráfico, ela começa, obviamente, desde a fronteira, como foi falado, e eu tenho uma ideia até um pouco diferente. A fronteira se cobra muito da própria Polícia Federal. A Polícia Federal não tem esse efetivo. Eu sempre uso um comparativo. Os Estados Unidos têm 3.500 quilômetros de fronteira com o México. Desses 3.000, 2.000 quilômetros é murado, cercado, vigiado. E os Estados Unidos é o maior consumidor de droga do mundo. Ou seja, nós temos 17.000 quilômetros de fronteira. Nós não vamos conseguir fazer. Qual é a ideia? Eu acho que a questão das fronteiras é a questão de defesa nacional, de segurança nacional. A Polícia Federal ela faz o controle migratório, entrada e saída de pessoas, mas a questão da defesa das fronteiras é a questão de segurança nacional. Talvez o Exército pudesse ser utilizado também nessa junção de esforços. Com questão ao estado do Pará, nós sabemos que a principal rota de chegada da droga no Pará é pelo Rio Amazonas, vindo de Letícia, na Colômbia, Tabatinga, Manaus, passa por perto de Santarém e vem pelo Rio Amazonas até a nossa região. De onde? Pode sair por portos, pode ser distribuído para o restante do país, porque é onde começam as rodovias. Do Amazonas não sai, porque não tem rodovia que distribui para o Brasil. Então, aqui nós temos os portos mais próximos da Europa, os portos mais próximos dos Estados Unidos. Nós temos as rodovias que interligam com o restante do país todo, além do tráfico local. Então, a ideia é não deixar chegar no nosso estado. Eu acho que, estrategicamente, já conversei isso com o governador, a ideia do retorno da base Candiru, lá em Óbidos, no Estreito de Óbidos, que é a parte mais estreita do Rio Amazonas, logo que se cruza a fronteira do Amazonas para o Pará, ela voltar a atuar de forma flutuante, como foi há muito tempo, e de forma integrada com as polícias e os órgãos de fiscalização, em que você consegue abordar quase todas as embarcações que passam ali, é uma saída. A segunda é justamente intensificar, já na região, uma vez chegando na região, que é impossível você filtrar tudo, combater realmente, como a Polícia Federal vem fazendo há algum tempo. Não só prender mula ou avião do tráfico, mas prender realmente os responsáveis e quebrar financeiramente. É o que a Polícia Federal vem fazendo há um bom tempo e que vem dando certo. Vou dar um exemplo. A Polícia Federal prende muito traficante que não é pego com 1 grama de droga. Só que você vincula ele a várias cargas de droga que passaram. Então você prende essa pessoa e financeiramente você tira tudo dela. Casa, carros, ilhas, o que for. Então, se você não quebrar o braço financeiro da organização, porque o avião, a mula, prender um e vai conseguir outro. Infelizmente é assim. Então, a ideia é combater no macro, não ficar muito no varejo. A preocupação é o seguinte, essas organizações criminosas dominavam o Rio de Janeiro. Houve lá uma intensa ação, passaram para o Ceará. Tanto que todas essas questões que estão acontecendo agora em Fortaleza são atribuídas a isso. Organizações criminosas de dentro dos presídios e que migraram do Rio para lá. Agora, com uma ação forte em Fortaleza, eles têm que sair de lá. E nós temos uma estrada asfaltada, né, secretário? Na questão específica do Ceará, tem um adendo. Houve uma crise há 2 anos atrás no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte tem um presídio federal em Mossoró, para onde muitos presos do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil foram mandados. Houve uma questão bem local em que o secretário de Sistema Penitenciário do Ceará era o secretário do Rio Grande do Norte e que mandou um recado para os presos de que iria agir no Ceará como no Rio Grande do Norte, o que desencadeou o descontentamento dos presos. Obviamente que a gente monitora essa situação, ela é uma situação que todos os estados, na verdade, devem monitorar, porque nós temos que reconhecer que há organizações que atuam em vários pontos do Brasil. Nós estamos atentos à situação no Pará. O sistema penitenciário, que hoje foi galgado a função de secretaria, então daí a importância que nós estamos dando a isso, mas nossa parceria continua muito, muito estreita. Diuturnamente, nós estamos em contato com o secretário Java Vasconcelos, porque todo o tempo nós estamos apagando fogo no sistema penitenciário, que é muito complicado em todo o Brasil. Mas a ideia é que nós possamos monitorar e que isso não ocorra aqui.
Então, nós trabalhamos para que isso não chegue até o Pará. Secretário, a nossa conversa acabou sendo consumida pela área metropolitana, que me parece que é a luz vermelha do Estado, mas o Estado é muito grande. E a situação fora a área metropolitana? Realmente, mano, tanto que a gestão ela sempre tem que estar presente em todo o Estado do Pará, e não só em Belém. A ação que nós falamos em Belém, desde o dia 2 de janeiro, de polícia mais forte, que a PM está pegando viaturas administrativas, servidores administrativos e botando nas ruas, ela deve ocorrer também nos estados. A nossa ideia era que, como falei antes, que a Força Nacional pudesse ser utilizada no interior do estado. Porém, como veio efetivo menor, não deve ser. E a nossa recomendação, já repassada às forças, é de que se faça a mesma coisa que Belém. Combata quadrilhas estratégicas, porque nós temos em alguns lugares do interior do estado também uma atuação que pode estar ocorrendo a questão de milícia ou de grupo de extermínio, em algumas situações já identificadas e já sendo investigadas pela Polícia Civil, assim como a Polícia Militar também está intensificando as ações nas cidades polos. Nós temos também, da mesma forma, cidades identificadas no interior do estado como de um índice maior de violência e mas que nela não vamos atuar. Mas chega ao nível dos bairros de Belém, é mais ou menos isso? Não, Belém... Aqui é a situação mais grave. De fato, a região metropolitana de Belém, de modo geral, ela consome bem mais de 50%. Isso mudou, né, secretário? No passado a gente ouvia falar em Paragobalas, falava em Marabalas e assim por diante. Isso mudou completamente. Hoje a região metropolitana de Belém realmente ela tem a maior incidência criminal. Muito pela população também, que aumentou, muito pelo desordenamento, como foi crescendo. Mas nós temos cidades, pontos. Realmente nós temos hoje Paragobala, Marabala, porém Marabá ainda continua uma cidade relativamente com índice alto de homicídio. A gente, neste ano, não nos anos anteriores, está com destaque em Paraupebas também, Abaetetuba. Então, tem algumas cidades que nós estamos monitorando e já mandamos intensificar as ações. E esse choque de gestão que foi realizado na área metropolitana, com efetivo, com carros, também se replicou no resto do estado? Sim, tanto a questão do uso de viatura administrativa, quanto o pagamento de jornada extraordinária, ele também vai ser aplicado principalmente nessas cidades do interior do estado que apresentam o maior índice. Obviamente que talvez a população dessas cidades perceba um menor impacto do que em Belém, porque não é grande também nem o efetivo e nem a quantidade de viaturas. Nós já falamos que o efetivo da Polícia Militar no estado do Pará é quase 50% do que deveria ser, para fazer o patrulhamento ostensivo e a repressão. Mas, na medida do possível, e se nós tivermos futuramente o aporte da Força Nacional como prometido, que no momento não dá, mas posteriormente pode ser analisado, nós iremos encaminhar, e sim, ao interior do estado também. Qual o nível de equipamento dos nossos bombeiros em nível de estado? Os bombeiros, eles hoje atingem apenas 54% da população do Pará. Eles têm menos de 30 unidades, menos de 30 locais em que estão servindo. 54%? E no restante, como é que na verdade, se vira? Por exemplo, exato, a ideia é que nós possamos intensificar e encaminhar os bombeiros para mais lugares. Exemplo, no próprio Marajó quase não existe essa presença. Em vários locais do Pará não existe essa presença. Então, eles têm menos de 30 unidades no estado. A ideia é que nós possamos expandir isso. Aí, obviamente, que o bombeiro está também com uma situação, como já relatada, de efetivo. Daqui a 4 anos, 50% dos bombeiros estarão aptos a ir para a reserva. Então, nós temos também que cuidar da questão de um concurso mais urgente para o bombeiro. Tem uma academia específica de preparação para bombeiros? Na verdade, nós temos aqui no estado o IESP, que é até referência nacional, que é um instituto vinculado à Segup, porém, cada órgão do sistema possui a sua academia lá dentro. Então, bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria SUSIP, elas formam o seu efetivo, ser concursado no IESP, que é aqui em Marituba. Tá. Então, a tendência é ampliar, chegar a mais municípios, já que há essa carência muito grande. 54% apenas. É muito pouco. No caso dos bombeiros, realmente, nós fizemos essa análise junto com o novo comandante-geral e ele nos mostrou esse dado, inclusive, na semana passada, para que nós pudéssemos ter noção de como é que está o quadro do Corpo de Bombeiros e a atuação do Corpo de Bombeiros em todo o estado, inclusive na questão da Defesa Civil também. A Defesa Civil também está muito aquém do que deveria estar para poder combater e até prever alguma catástrofe ou alguma situação de emergência. Como é que funciona a interiorização da Segup? Como é que o senhor tem essa malha em nível de estado, em nível de informações? A Segup, na verdade, ela é o órgão responsável por gerir o sistema de segurança. Nós temos hoje, na verdade, tínhamos 6 vinculados à Segup, que era PM, Civil, Bombeiros, CPC Renato Chaves, Detran e SUSIP. A SUSIP hoje é secretaria, então nós temos 5 órgãos. Esses órgãos, na verdade, é que tem uma capilaridade maior. A Segup, ela tem 3 subsecretarias.
secretarias adjuntas, uma de inteligência, uma operacional e a outra administrativa. E vinculadas a ela também existe o CIOP é vinculado à Segup, o grupamento fluvial é vinculado à Segup e o GRAESP, que são as aeronaves vinculadas à Segup diretamente, mas que servem para todas as forças de segurança. Então, a Segup, a função dela, basicamente, é prover meios, coordenar as ações para que possa sair de forma integrada, que todo mundo fale a mesma língua e nós possamos focar nos mesmos objetivos. Então, a Segup, a interiorização dela, na verdade, ela é feita através do sistema de segurança das forças do sistema. Então vamos aproveitar aí só uma olhada pontual nessa questão da obra de requalificação da BR. Se hoje, sem obra nenhuma, já é um problema seríssimo sair e entrar na cidade, como é que será, qual o esquema que será montado pelo Detran para esse início da BR? Amor, coincidentemente, nós reunimos o CETRAN agora da semana passada, o CETRAN é um Conselho Estadual de Trânsito, o qual eu presido, o secretário de Segurança Pública preside esse conselho, e ele reúne representantes de vários locais do estado, Marabá, Santarém, Ananindeua, Marituba, Belém, e nós tivemos uma reunião com eles e nós explanamos justamente como é que vai ser a obra do BRT metropolitano, da requalificação da BR. E foi explanado, foi mostrado, inclusive os sindicatos estavam presentes, o sindicato de cargas, dos trabalhadores nos caminhões de carga, estavam presentes para poder esclarecer como é que vai funcionar. O impacto vai existir, não tem como... A preocupação da população, secretário, o senhor sabe disso, o senhor mora aqui, é que hoje, sem obra nenhuma, caiu uma chuvinha, alguma coisa, você passa 1 hora para chegar entre o Castanheira e Marituba, por exemplo. Pensando nisso, houve um reclame muito da ala dos caminhoneiros, porém o governador baixou um decreto, agora há alguns dias, justamente proibindo o tráfego de caminhões pesados em alguns horários na BR, de 7 às 10 e de 17 às 20 horas. Porque é o momento em que mais carros usam a BR. Então, para minimizar esse problema, está vedado em alguns horários do dia a entrada e a saída de caminhões pela BR. Da região metropolitana de Belém. Essa foi uma forma de tentar minorar o impacto que a população vai sentir. Agora, obviamente, não tem como ser da forma como era, que já era ruim, mas, infelizmente, a população vai ter que passar, e nós todos vamos ter que passar por isso por um tempo, em função de um bem maior, que é justamente o BRT metropolitano. Secretário Alame Machado, muito obrigado por essa nossa primeira conversa. Espero que nós possamos ter várias outras conversas com índices cada vez menores, que a gente consiga retomar a paz que nós vivíamos, né, e que não podemos largar de forma nenhuma. Muito obrigado, boa sorte pela missão árdua, porém que o senhor sabe com grande tranquilidade gerir. Mauro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A população pode contar que nós não temos por que omitir dados, nós vamos sempre informar a população o que vem ocorrendo e da forma que nós trabalhamos, nós confiamos que a redução vai vir e que a população vai sentir essa redução. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, Sônia Gama estará aqui conosco, ela é presidente da nova... parte setorial, nova Câmara Setorial de Economia Circular da Associação Comercial do Pará. Eu volto já.